Pensa um cara bacana assim para casar com a sua filha, com a sua irmã, com a sua prima. Um cara que teve o prazer de mandar escrever sobre ele o seguinte texto: com o encorajamento de Ashur e de Istar, eu matei a eles. Cortei suas cabeças, muitas delas com as minhas próprias mãos. Matei seus soldados e matei os moradores. O rio Ulai ficou tão cheio de corpos que durante 3 dias corria mais devagar. Tinha mais sangue, cabeças e corpos do que água. Esse foi Assurbanipal, talvez o mais famoso dos reis da Assíria, que viveu no século 7 a.C. e que a gente sabe muito a respeito dele, porque além de ser um general terrível, ele também incentivou e fez com que se escrevesse sobre a sua vida. É dele que nós vamos falar hoje. Em 722, o bisavô de Assurbanipal, Sargão II, derruba o governante da Síria e se torna imperador. É importante aqui uma informação de que nessa época a gente está falando do Império Neo-Assírio. Tinha havido um outro império também assírio que tinha sido destruído, e aí a gente tem esse que é o mais conhecido, e esse Império Assírio se tornou o maior império já conhecido até a sua época. Claro que depois tiveram alguns maiores. Pois bem, Sargão II toma o poder em 722 e seu neto, pai de Assurbanipal, vai conquistar o Egito e se torna então o imperador desse imenso território que vai do Egito até a Armênia no norte e até a Judéia no sul. Foi o primeiro governante a conseguir governar a Mesopotâmia e o Egito ao mesmo tempo. 2 anos depois, ele morre de uma doença complicada e Assurbanipal então torna-se imperador. Ele era o 4º filho, mas por coisas que a gente não sabe muito bem, ele é que é escolhido para suceder ao pai. Ele imediatamente monta seu exército e volta para o Egito, porque com a doença e o afastamento do antigo imperador, surgiu uma forte rebelião lá no Egito. Assurbanipal vai com seu exército, rapidamente derrota o exército dos egípcios e ataca Tebas, que era a antiga capital do Egito, e não sobra pedra sobre pedra. Pessoa viva. É um massacre geral. Inclusive, essa destruição de Tebas do Egito é citada no Antigo Testamento como um exemplo da punição que Deus podia enviar a pecadores. Aliás, a Assíria é bastante citada no Antigo Testamento, justamente como um povo terrível, bárbaro, cruel. Há inclusive um dos profetas que diz que Nínive seria destruída e devastada sob as chamas. Nínive era a capital dos assírios. Isso vai acontecer no futuro. Um dos motivos desse desprezo é porque os assírios tinham essa forma de guerrear extremamente violenta. Eles promoviam verdadeiros massacres, gostavam também de torturar alguns prisioneiros e, portanto, eram odiados por todos os que viviam naquela região. E ainda tem mais um dado importante. Em 722 foi quando a Assíria invadiu o reino de Israel. Nesta época, Israel ou os judeus viviam em 2 reinos. O reino de Israel ao norte, onde estavam 10 das 12 tribos, e o reino de Judá ao sul, onde estava Jerusalém, e 2 das 12 tribos. O exército da Assíria invadiu o norte, destruiu o reino de Israel, expulsou os moradores sobreviventes, inclusive, onde foram parar as 10 tribos de Israel, colocou população de assírios e de outros povos, e os poucos judeus sobreviventes acabaram se misturando. O reino de Judá permaneceu, só seria destruído quase que 100 e poucos anos depois pelos babilônios. Bom, voltando a Assurbanipal, Elam era um reino bastante antigo que existia no sudoeste ali da Assíria, onde hoje é o Iraque. Aproveitando que o rei da Síria estava no Egito, o rei de Elam invade o sudoeste da Síria. Assurbanipal reúne seu exército, vai lá e derrota clamorosamente o exército de Elam. Passados 2 anos, o irmão de Assurbanipal, que ele tinha colocado como governador da Babilônia, resolve criar uma rebelião e estimula o reino de Elam a novamente invadir a Assíria. Acontece essa nova invasão e aí Assurbanipal vai ficar mal-humorado, vai levar um exército ainda maior e vai devastar o exército de Elam. É quando inclusive ele disse aquela frase inicial que eu comentei para vocês. Ele segue dizendo outras palavras gentis: cortei a cabeça do rei Teuman com as minhas próprias mãos, manchei o terreno com o sangue dos soldados e dos moradores. Aqui o outro lado deste rei tão cruel. Ao mesmo tempo que ele promovia esses massacres nas suas guerras, total e absoluta falta de consideração pela vida humana, ele era um homem extremamente curioso e interessado. Ele estimulou a alfabetização de muitos dos moradores da Síria para que eles pudessem ser escribas. E ele enviava esses escribas para todos os lugares conhecidos na época para que eles copiassem textos.
Os assírios usavam a escrita cuneiforme, que é bastante difícil, e era feita em tábuas de argila. A escrita cuneiforme, como vocês estão vendo aí nesse desenho, ele é feita com sinais que não são hieroglifos, são sinais marcados. E essas tabuletas formaram a primeira biblioteca que se tem notícia, que era aonde ficavam então esses textos. Todas as tabuletas tinham uma marca que constava, portanto, que eles faziam parte da biblioteca do rei Assurbanipal, e os que ele lia tinham uma marca adicional. Ele construiu essa biblioteca que tinha praticamente todo o conhecimento existente na região nesta época. Ele também contratou inúmeros escultores para que eles fizessem placas retratando a vida de Assurbanipal, fossem as suas batalhas, fosse a sua vida privada, e essas esculturas, esses painéis que eram feitos, tinham também textos que descreviam o que lá estava. Isso foi fundamental porque esse rei que viveu no século 7 a.C., portanto há quase 3.000 anos atrás, é um dos personagens históricos que a gente tem mais informação, porque tudo foi desenhado, escrito e a biblioteca guardada. Como é que a gente teve acesso a isso? É outra história maravilhosa que daqui a pouco eu vou contar no fim desse vídeo. Muito bem, contei agora dessas esculturas porque a gente tem uma escultura onde a gente tem o rei sentado num trono, a rainha, alguns nobres e ali decorando o ambiente a cabeça do rei Teuman, que Assurbanipal tinha cortado pessoalmente, o rei de Elam, deve ter feito algum tipo de cuidado para que essa cabeça não apodrecesse e ela decorava o ambiente. Um cara delicado, um cara sutil, que servia chá para os amigos com uma cabeça de um rei pendurada. Bom, o irmão de Assurbanipal, que governava a Babilônia, continuou criando problemas. Naquela experiência que ele estimulou o rei de Elam que se deu mal. Em 648, depois de criar muita confusão, levantar um exército, o exército de Assurbanipal cerca a Babilônia, ataca e acaba acontecendo um incêndio aonde morre o rei e toda a sua família. Não se sabe se ele foi jogado lá dentro, se ele não conseguiu escapar. O fato é que o irmão e toda a sua família, e aliás uma parte da nobreza da Babilônia, morre nesse episódio. Para punir muitos dos sobreviventes que haviam apoiado o irmão de Assurbanipal nessa batalha, ele manda cortar a língua deles, porque de acordo com Assurbanipal, eles tinham pecado contra os deuses, com a fala estimulando a rebelião. Depois de cortar a língua, ele também não se fez de rogado e mandou esquartejar todos esses homens e seus pedaços foram espalhados em diversos lugares do reino para mostrar a outros possíveis rebeldes o que acontecia com eles. Outra atividade muito apreciada por Assurbanipal, quando ele não estava guerreando e matando seres humanos, era praticar a caça. A região na época tinha muitos leões e, claro, os leões causavam às vezes problemas para populações. E ele então gostava de caçar leões, fosse em carruagens, fosse em cavalos e inclusive, de acordo com os desenhos, algumas vezes combater os leões à mão. Há diversas esculturas que mostram leões mortos, leões moribundos, enfim, era um dos esportes de Assurbanipal. Depois da morte do seu irmão e de tomar de vez conta da Babilônia, ele decide se livrar de uma vez por todas do reino de Elam. Monta um imenso exército e invade o território. Ataca a cidade de Susa, que era a capital do reino de Elam, e devasta a cidade. Citando as palavras do gentil Assurbanipal, invadi a capital, destruí seus zigaretes, devastei as tumbas de seus reis e rainhas e expus seus restos ao sol. Destruí tudo que havia e joguei sal em suas terras para que nada mais nascesse por lá. O rei também gostava de torturar os reis derrotados. Alguns, como naquele que eu já contei, ele cortava a cabeça e deixava a cabeça exposta. Outros ele levava como prisioneiros. Em algumas das esculturas a gente vê um dos reis servindo de joelhos como um serviçal ao rei e aos seus convidados. Um outro rei ele mandou acorrentar e deixar no canil e o chamava por cachorro. Enfim, algumas das diversões de Assurbanipal. Como eu disse, ele jogou sal no reino de Elam. Portanto, ao invés de incorporar como mais um território ao seu império e repovoá-lo e eventualmente colocar soldados, ele deixou completamente abandonado, arruinado e destruído. Isso seria a perdição do reino da Síria no futuro. Esse pedaço abandonado acabou sendo ocupado pelos Medas, que era um povo que vivia nas montanhas e, vendo aquela região rica, decidiram lá habitar. Em 631, Assurbanipal morre de causas naturais, que a gente não sabe quais foram, mas enfim, ele morre. Seus dois filhos entram numa guerra civil que vai demorar alguns anos e vai enfraquecer muito o reino da Síria. Nesse momento, aproveitando essa fraqueza, um nobre babilônico de nome Nabopolassar toma a Babilônia e cria o novo Império Babilônico, o Neo-Império Babilônico.
ele com muita diplomacia consegue unir os diversos povos que estavam sob o jugo assírio, ou que já tinham sido atacados pelos assírios, e essa coligação que vai reunir os babilônios, os citas, os persas, os medas e os caldeus vai atacar a capital, Nínive, e destruir completamente Nínive, como havia sido previsto no Antigo Testamento pelos profetas judeus. O rei assírio, Assur-ubalite, foge para a cidade de Arã, um pouco mais ao oeste. Essa cidade é cercada pelas forças e em 609 invadida e totalmente destruída. Ninguém sabe nem o que aconteceu com esse último rei assírio, provavelmente não se deu muito bem. É o fim do Império Assírio e o início de um novo tempo na Mesopotâmia sem um único império. Vai haver uma divisão entre os babilônios, que vão ficar com uma parte do império, os medas com outra parte, e depois é assunto para um outro vídeo. O que é sensacional é que, como a destruição de Nínive foi total, a biblioteca de Assurbanipal foi completamente coberta. Em 1849, um arqueólogo inglês, cavando por ali, tentando achar ruínas da cidade de Nínive, de repente se dá com um lugar onde haviam 30 mil tabletas, 30 mil textos, e entre eles Gilgamesh, que é considerado um dos primeiros textos literários existentes até hoje. Gilgamesh é um épico que foi escrito muitos anos antes, não se tem certeza exatamente quanto, é uma espécie de história fundadora, conta desse personagem, Gilgamesh, um herói que vai enfrentar uma série de situações, e uma delas, o dilúvio. Ou seja, a gente tem uma outra história antiga de um outro povo que também menciona o dilúvio, que é um dos episódios mais famosos do Antigo Testamento. Nessa escavação também foi encontrado um pedaço do Palácio Assurbanipal, aonde se encontraram muitas dessas antigas esculturas, onde a gente tinha então as histórias do reino de Assurbanipal. E numa dessas tabuletas, no que está escrito, Assurbanipal declara que ele havia reunido todos os textos existentes na época, inclusive de antes do dilúvio, ou seja, de alguma civilização que tinha havido antes do dilúvio e deixado textos. Curiosidades que dão muita vontade de conhecer. Para nossa sorte, esse arqueólogo inglês levou esse material para a Inglaterra e você pode, indo a Londres, no British Museum, encontrar essas esculturas e esses textos tão antigos preservados. Eu digo que é uma sorte porque vocês sabem que o Estado Islâmico, nos anos recentes, destruiu tudo que eles encontraram de antigo porque eles consideravam herético e, portanto, imerecedores de existirem. Imagina se eles tivessem pego esse material sensacional. Ainda bem que eles estão protegidos e, se você quiser, você vai poder encontrar e conhecer melhor. Bom, essa é a história de Assurbanipal, um rei que literalmente fez história, um homem crudelíssimo, que não tinha nenhum respeito pela vida humana, mas que ao mesmo tempo tinha uma curiosidade intelectual absolutamente atípica para sua época, que construiu a primeira biblioteca, que mandou copiar todos os textos que ele pôde alcançar e que ainda mandou fazer esculturas para contar a história. Para nossa sorte, isso sobreviveu e a gente sabe a história desse rei. Eu fico pensando que um homem tão orgulhoso de si mesmo, se ele soubesse, 3.000 anos depois, a gente fala dele, não exatamente elogiando, mas fala dele, das suas conquistas e, com certeza, dessa qualidade rara de interesse intelectual e da história. Antes de terminar, eu não costumo falar isso, mas de vez em quando vale a pena. Se você gostou do vídeo, clica no dedinho positivo e, se gostou muito, assina. Assim você vai ficar sabendo toda vez que tiver um vídeo novo, em geral é de 15 em 15 dias, e também ajuda para que o vídeo circule mais. É isso aí. Assurbanipal, o mais cruel dos imperadores da Síria.